2 Coríntios capítulo 12, verso de número 1. Não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me. Eu passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não posso dizer, ou se fora do corpo eu não posso dizer. Deus o sabe. O tal foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, eu não posso dizer, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis, que ao homem não é lícito proferir. Do tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque embora desejasse gloriar-me, eu não serei um tolo, porque direi a verdade. Mas agora disto me abstenho, para que nenhum homem pense de mim acima do que vê em mim, ou que ouve de mim. E para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Por essa coisa eu supliquei ao Senhor 3 vezes, para que ela se afastasse de mim, e Ele disse-me: a minha graça é suficiente para você, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Amém? Glória a Deus. Queridos, de maneira bem expositiva, eu quero caminhar com vocês em entendimento nesse texto. A carta de Paulo aos Coríntios, em especial a sua segunda carta, é uma espécie de defesa pessoal de Paulo do seu apostolado. Essa carta Paulo escreve para dizer àqueles homens, alguns dos que estavam ali infiltrados na igreja, de que o seu chamado era genuíno, de que o seu chamado vinha do Senhor, de que ele não era um apóstolo feito pela escolha de homens. Ele era um homem, um apóstolo escolhido pelo Senhor. Ele havia visto Jesus, Ele mesmo, quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a gente encontra a história da conversão de Paulo. E ele viu o Senhor. Ele tem esse registro. E é interessante que já a primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma carta não de defesa, mas uma carta instrutiva. É como se a gente, hoje, cada um de nós aqui tivesse uma pergunta, como se cada um de nós quisesse saber sobre alguma coisa e a gente escrevesse e dissesse: Paulo, sobre isso, qual é a resposta do Senhor? Sobre este determinado assunto, o que é que o Senhor nos ensina? E por isso Paulo escreve aquela primeira carta, para ensinar os coríntios a respeito de questões como a ceia do Senhor, como o casamento e tantas outras questões importantes. Só que a gente precisa entender, e talvez eu já disse isso aqui para vocês algumas vezes, a igreja de Corinto era uma igreja extremamente pentecostal. A igreja de Corinto era aquela que você chegava no culto, essa linguagem hoje que a gente tem, era aquela igreja fogo mesmo, fogo puro, irmão. Você chegava na porta, você encontrava um canela de fogo. Essa expressão a gente usava muito, hoje a gente nem cita tanto, mas essa era a igreja de Corinto. Paulo chega a dizer para eles, nessa primeira carta, que não falta para eles nenhum dom espiritual. Paulo chega a dizer para eles: olha, vocês, da porta ao altar, todo mundo tem um dom.
da porta ao altar, todos vocês têm algo para compartilhar no culto. Paulo diz, e isso é maravilhoso que vocês tenham em si tantas experiências espirituais. Isso é maravilhoso. Só que Paulo diz, quando ele escreve o capítulo 3, Paulo diz a eles, vocês têm todos esses dons. Vocês são uma igreja extremamente carismática. Vocês são uma igreja extremamente de experiências. Só que, qual é o problema da igreja de Corinto? São carnais. E aí a nossa mente, ao perceber ou ao ler um texto como esse, tem dificuldade de compreender como é que uma igreja cheia, repleta de dons espirituais, é uma igreja carnal. Como uma igreja que se move de maneira profunda no sobrenatural, é uma igreja carnal. Como alguém que, como aqueles homens, no meio do culto era comum levantar alguém com o dom da profecia e profetizar. Pode ser carnal. Como é que alguém que no meio do culto levanta e tem uma palavra de conhecimento para entregar, é um homem, uma igreja carnal? Como que alguém que quando o enfermo chega, tem alguém ali que tem os dons de curar, pode ser alguém carnal? Paulo está deixando isso claro para eles. Vocês são repletos de dons espirituais, mas são uma igreja carnal. E eu quero traçar com você nessa noite o entendimento a partir do que Paulo escreve aqui nesse capítulo 12. Porque Paulo vai dizer para eles, e se tem alguém que tinha autoridade, autonomia para falar de experiência espiritual, era esse homem. Paulo sim poderia falar. Paulo poderia dizer para ele, desculpe pela força de expressão, bater de frente e dizer, olha, eu sei o que são experiências espirituais. Eu sei o que é desfrutar e viver no sobrenatural, do sobrenatural. Paulo poderia dizer. E por isso ele diz, eu quero passar a vocês as visões e revelações do Senhor. Só que a gente precisa ter a compreensão, e eu abro um parênteses aqui, de maneira introdutória, para que a gente compreenda, de que ser uma igreja repleta de experiências espirituais, não quer dizer que somos uma igreja espiritual. Ser uma igreja carismática, e entenda carismática aqui não como a beleza no seu rosto, sorriso, mas carisma vem de dom. Uma igreja repleta de dons espirituais. Com certeza há entre nós profetas. Há entre nós pessoas que já se relacionaram com o mundo espiritual de maneira profunda. Mas o que Paulo está dizendo para aquele povo, e refletindo nos nossos dias, é que essa espiritualidade que a gente vive não pode ser baseada nas nossas experiências, mas na obediência à palavra de Deus. Então, não basta nós sermos uma igreja que vive o sobrenatural, que vive experiências espirituais, tem visão aberta, consegue ouvir a voz de Deus, profetizar, dons de curar, mas são homens e mulheres, como essa igreja, imaturos na fé, não cresceram. E aqui, eu não ia falar disso, mas vou abrir um parênteses para que a gente entenda. Há um equilíbrio entre a vida espiritual, o carisma e o caráter. Por isso, o mesmo Paulo fala sobre dons espirituais, mas o mesmo Paulo fala sobre fruto do Espírito. E o que é isso? Isso é equilíbrio. Os dons espirituais são o quê? Resultado ou o poder de Deus operando para o serviço do crente. Os dons espirituais são para operação no ministério. O fruto do Espírito não diz respeito ao serviço cristão, mas ao caráter cristão. E o que é o fruto do Espírito? Você já leu e conhece, Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito é a impressão pelo Espírito Santo no homem do caráter de Jesus. E isso é equilíbrio. Então tem gente, que eu estou querendo dizer aqui, só introduzindo, que teve ou viveu muitas experiências com Deus, como a igreja de Corinto.
Pensa, irmão, você chegar num culto, lá na porta, o porteiro olhar para você e falar assim: Deus está me dizendo isso, assim diz o Senhor. Você entra numa igreja dessa e fala assim: estou no céu. Aí Paulo olha e fala assim: esse cara aí, carnal. Irmão, isso é profundo demais. Paulo, mas eu acabei de ouvir uma profecia. Pois é, ele é carnal. Vocês são carnais. Essa igreja é uma igreja de homens, mas tem experiências com Deus, tem experiências com o sobrenatural. Por que essa igreja é carnal? Porque ela não manifesta o fruto ela profetiza, mas não ama. Ela tem palavra do conhecimento, mas não sabe se controlar. Ela tem os dons de curar, tem, mas não é alegre. Você entende isso? Por isso a gente sempre fala aqui que um dos detalhes maravilhosos da vida cristã é o equilíbrio. Não estou dizendo que nós devemos desprezar as experiências espirituais. Não é isso. Não estou dizendo que nós, e eu vou falar disso aqui alguns dias para frente, daqui a um tempo. Não estou dizendo que a gente tem que chegar e dizer assim: não, essa coisa de dom espiritual não existe. Profeta, o último lá foi João. Não é isso que eu estou dizendo. Nós, como bons pentecostais que somos, por isso que você, quando chega lá na porta, você vê a placa de todo tamanho: igreja, isso. E não é só um nome, não, ou pelo menos não deveria ser só um nome. Pastor, ser então pentecostal quer dizer que a gente vai girar no poder, rodar no manto, é só isso? Não é isso. Isso é o quê? É equilíbrio entre fruto, que é a expressão do caráter, e dom espiritual, que é a operação para o serviço. No mesmo nível que você é usado por Deus nessa operação espiritual, você precisa ter em você a expressão do caráter de Cristo. No mesmo nível que você entra no sobrenatural, vive no sobrenatural, você precisa ser um homem também natural, que ama, que paga suas contas, que zela pelo seu nome, que dá bom testemunho. Coisa boa é quando Deus fala com a gente arrepia no culto, a gente chora. Isso é louvável, isso é glorioso, irmão. Quando você sente a presença de Deus ali no ambiente, quando os louvores estão sendo cantados, tudo isso é maravilhoso. Só que Paulo, ele está dizendo para esse povo uma coisa: olha, a verdadeira espiritualidade não está relacionada só à experiência. Só o que vocês estão vivendo, não é isso. Não se resume só a isso. E por isso Paulo vai escrever esse capítulo. Ele está tentando também defender que ele é um apóstolo genuíno, não como tantos outros que estavam surgindo lá em Corinto naqueles dias. Não era isso. Só que Paulo, eu gosto disso, porque ele está falando para uma igreja que vive os dons espirituais, mas que é carnal. E aí Paulo fala assim: olha, eu poderia falar com vocês, eu poderia. Só que qual que é a linguagem que Paulo utiliza? Ele não diz assim: eu fui ao terceiro céu. Paulo fala de si na terceira pessoa: eu conheço um homem. É ele, está falando dele. Mas ele está usando uma linguagem não de maneira direta. Paulo não está dizendo assim: vou contar para vocês uma grande experiência que eu vivi com o Senhor. Paulo está dizendo: eu conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe. Esse homem foi arrebatado até o terceiro céu. E por que Paulo fala de si na terceira pessoa? Bom, eu vou te cutucar. Pensa você viver uma experiência dessa. Pensa você chegar e dizer assim: olha, vivi nessa madrugada uma experiência espiritual incrível. Você conseguiria guardar para você?
Pensa o que é isso? Ser arrebatado ao terceiro céu, a morada de Deus. A cabala judaica, que é um lado esotérico do judaísmo, uma interpretação mais mística, ela diz que existiam 7 céus. Paulo fala do terceiro. Ele está dizendo que ele chega ao lugar, ao ápice, o trono de Deus, a morada de Deus. Só que Paulo, ele não fala que é ele. Ele diz, eu poderia me vangloriar. Esse homem tal poderia se vangloriar. Pensa se você conseguiria guardar uma experiência dessa para você. Ou não falar de você na terceira pessoa. Como outra pessoa tivesse vivido aquilo. Paulo é um homem tão inteligente, tão sensato, e ele está quebrando essa ideia da igreja de Corinto. Porque se tem uma coisa que eu tenho percebido, irmão, mais do que nunca, e com o advento da internet, aí que o negócio ficou difícil mesmo, ficou complicado. A gente usa as nossas experiências espirituais para supervalorizar a nossa espiritualidade. Tem gente que não pode viver uma coisa simples, que ela quer transformar aquilo como se fosse é até estranho a gente falar isso, mas a 4ª pessoa da Trindade. É perigoso demais quando a gente transforma a nossa experiência espiritual num discurso soberbo. Como se alguém que não viveu aquilo que nós vivemos não estivesse no nível que nós estamos. Como se a nossa experiência resumisse toda a cristandade. Como se a nossa experiência fosse única e exclusiva de alguém amado, querido, precioso, Jesus. Paulo está deixando claro, e essa ideia de falar na terceira pessoa é justamente isso. Não é para que a experiência de Paulo crie nos crentes da igreja de Corinto uma inveja espiritual. Entende isso? Não para que o que Paulo está vivendo ali naquela igreja, eles olhassem e dissessem assim, poxa, não. Obviamente a linguagem, além de esconder, de tentar tirar Paulo de cena, e ele faz isso com muita maestria, Paulo está querendo deixar com que esses homens se inspirassem a partir da sua experiência. Irmão, eu abro o Instagram hoje, você vai rolando assim, Reels, eu vejo uns vídeos de umas certas igrejas por aí, se é que, Deus me guarde ao dizer isso, são igrejas, você fica assim, gente, não é possível, você vê o povo girando, o povo rodando, o povo caindo, aquela coisa toda, e tudo sendo exposto. Vou tornar a repetir para que você não me entenda mal, eu sou pentecostal, irmão. Eu acredito nos mistérios de Deus, eu acredito que Deus levanta profetas ainda hoje no meio da igreja para falar, eu acredito que Deus pode se manifestar, eu acredito que Deus se manifesta com anjos, eu acredito em tudo isso, mas eu não sou menino. O que a gente tem visto hoje, e se tem uma coisa que a gente vive, é na era da exposição. Nós vivemos na era da exposição excessiva. Tudo tem que ser filmado. Tudo tem que ser mostrado. Tudo e todos têm que saber. Eu vou falar para contextualizar, para que você entenda. Todo mundo viu a última polêmica aí, né? Do The King. Quem viu? Todo mundo viu. Of the King, the Power, né? O que é aquilo? Exposição excessiva. E qual que é o grande problema disso? Que quando a gente expõe esse tipo de coisa, a igreja está se tornando o quê? Chacota lá no mundo. Irmão,
quanta gente hoje não valoriza mais um crente que fala em línguas estranhas? Por quê? Porque a gente pega isso que é espiritual e torna isso uma zombaria. A gente transforma esses dons espirituais, a vida, o sobrenatural, em coisas comuns, em chacota, em chocarrice. Coisas como essa que a gente tem visto. Por quê? Porque na tentativa da gente expor muita coisa, da gente mostrar muita coisa, a gente está fazendo com que o sobrenatural se transforme em coisa fútil. Eu vi pouco tempo com um influencer, até conhecido aí, gravando um vídeo, zoando exatamente com essa, não é língua estranha, mas tá bom. Por quê? Porque a gente está expondo excessivamente experiência. E aí vem Paulo e fala assim: eu sei que tem um homem. Eu sei que tem um homem. Sabe o que Paulo diz aqui? Ele fala assim: olha, o que esse homem viu não é lícito dizer. O que esse homem viu não é lícito. Irmão, você começa a ler os 2 primeiros versículos do capítulo 12, você fala assim: o que esse cara vai falar? Meu Deus do céu, comecei, Paulo, arrebatado ao terceiro céu. Aí ele vem e fala assim: olha, o que esse homem viu ninguém vai saber. Primeiro o que Paulo está dizendo é: nem toda experiência é para ser exposta. Porque, grave isso no seu espírito, a vida cristã, irmão, não é construída nos palcos, ela é construída no secreto. O que você me vê pregar aqui não é resumo de quem sou, totalmente. O que você ouve dos meninos cantarem aqui, a vida cristã, ela é construída, como diz Jesus em Mateus 6, no seu quarto de porta fechada. Intimidade é isso. Nem tudo você revela, nem tudo você expõe, nem tudo você filma, nem tudo você diz. Só que é interessante, porque, obviamente, se Paulo está escrevendo, e ele está dizendo que não é lícito contar, sendo inspirado pelo Espírito Santo, porque é a palavra de Deus, obviamente, é Deus quem está proibindo Paulo de falar, Paulo de dizer. Só que Apocalipse é o que, irmão? Revelação. Aonde que João foi? Exatamente no mesmo? Em espírito. João vai ser o que? Arrebatado. E ele vê exatamente muitas coisas. Só que João, Deus ordena para que ele escreva. Já Paulo, Deus diz assim: você não vai contar. Você não vai dizer. Para um, Deus olha e fala assim: escreve tudo o que você vê, as coisas que são, que já aconteceram e as que vão acontecer. Para outro, Deus olha e fala assim: você, não diz. Faça uma pergunta para você mesmo, irmão: contribui com a missão? Não exponha. Se não contribui com a missão, não merece a nossa exposição. Se vai gerar mais burburinho do que edificação, se cale. Para que nós não nos tornemos uma igreja que despreza as coisas espirituais. E para que o mundo passe a ver a igreja da forma como ela não é. Para que o mundo não veja e não olhe que assim: esse povo é tudo louco. Já chama a gente de doido mesmo. Isso é normal. É muito perigoso a gente transformar a vida espiritual numa brincadeira. É muito perigoso a gente transformar
as coisas de Deus, o sobrenatural, em coisas tão fúteis, irmão. Jesus, que é Jesus, ensinou o valor do silêncio. Quando ele cura aquele leproso em Marcos capítulo 1, Jesus olha para ele e fala assim: aqui, você foi curado, não foi? Faz uma coisa, ó. Não conte a ninguém. Vai só para o sacerdote, cumpre o requisito da lei, o rito da lei, mas ó. E aí vem a gente, nesse nível de excesso de exposição, e só tem um motivo para isso, como eu disse, para mostrar a espiritualidade. Tem uns vídeos que chega a ser engraçado, se olhar o cara no monte, ele fingindo que tá tirando, alguém está tirando foto dele, está tirando selfie. A gente está rindo da gente mesmo. Sabe, aí eu vejo um cara desse falar de si na terceira pessoa. Eu vejo ele dizendo assim: poderia me gloriar, mas prefiro não fazer. Prefiro não dizer a vocês o que vi. Prefiro manter o meu silêncio. Por quê? Justamente porque aquilo que ele viu, não sei se a NVI traduz isso ou as Almeidas. Ele fala assim: o que esse homem viu são coisas inefáveis. Paulo, o que você viu? É grande demais. É glorioso demais. É uma coisa que até para ser traduzida é difícil. Quando esse homem sobe, que ele é arrebatado ao terceiro céu, e que ele vai ver tudo o que vê, aí Deus tem que tomar uma providência, né? Por aquilo que ele viu. Por quê? Ele mesmo diz: é excelente demais. As revelações são excelentes. Aí Deus fala com ele: Paulo, agora tem uma coisa que eu preciso fazer. O quê? Vou te dar um espinho. Irmão, entenda isso aqui. Quanto mais de Deus você experimentar, quanto mais de Deus você viver, mais humilde você precisa se tornar. Todo homem, toda mulher que vive em experiências com Deus extraordinárias, a tendência é que se transformem em homens e mulheres soberbos. Só que esse não é o caminho de Deus. Por isso que Deus olha para Paulo e fala: Paulo, eu preciso te dar um espinho. Você já teve um espinho na mão, irmão? Todo mundo. Hoje as crianças não tem espinho. Não vou falar que eu sou antigo, porque eu não sou antigo. Mas eu já teve a experiência de um espinho na mão? Ou uma frepa? Você já viu tanto que aquilo incomoda? Enquanto você não tira, é uma loucura, e além da dor. Só que Paulo fala o que é o espinho dele. Ele fala: olha, é um mensageiro de Satanás, é um ângelos, é alguém que está ali me batendo no rosto. Ele me esbofeteia dia e noite, dia e noite. E eu entendo uma coisa, que Deus permite esses espinhos, porque Deus sabe, irmão, que se muitos de nós aqui vivêssemos, não vou dizer o que Paulo viveu não, outras experiências grandiosas demais, irmão, a gente iria se achar assim a quarta pessoa da Trindade. A gente iria. Eu não sei o que esse homem ouviu de Deus, eu não sei.
mas tendo a ideia da profundidade do que ele diz. Muitos de nós aqui, talvez nem na igreja mais a gente estaria. Eu? Só falta a auréola na cabeça. Irmão, cuidado. Cuidado. Se as suas experiências espirituais não estão te tornando um homem mais humilde, tem algo de errado com você. Você não está se encontrando com Deus, não. Pastor, o senhor não pode falar isso? Posso. Todo homem que tem um encontro profundo com Deus, ele aprendeu a amar mais. Todo homem que encontra com Deus, ele perdoa. Todo homem que encontra com Deus, ele é mais sensível. Todo homem que encontra com Deus de verdade, ele deixa de ser aquele cara carrancudo. Ou a mulher. Todo homem que encontra com Deus, que tem experiência com Deus, ele muda, e muda para melhor. Eu não posso acreditar que a experiência que você diz ter com Deus te faz ser uma pessoa pior. Eu não posso acreditar que a experiência espiritual que você diz ter com Deus não te faz ser um crente melhor. Não te faz ser um pai melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Encontrar com Deus é encontrar com alguém que vai mudar a sua vida por completo. Entrar no ambiente do sobrenatural é entender o que esse homem disse. O cara se transforma no homem mais humilde. Ele prefere o silêncio do que a ideia de tentar colocar na mente dos outros que ele é superior. Qual é o Deus que nós estamos encontrando, irmão? Se o que você ouve de Deus é excelente, é revelador, é profundo, isso precisa trazer marcas na sua vida. Você precisa, à medida que vive, os outros precisam olhar em você e perceber, esse cara conhece Deus. Uma experiência espiritual que não gera em nós mais amor, mais perdão, mais graça, tem algo de errado. Tem algo de errado. Paulo está contando as suas visões, está dizendo o que ele viveu, o que ele viu. Mas Deus olha para ele e fala, ainda assim, Paulo, você precisa de um espinho. Para falar a verdade, muitos de nós não precisaríamos de um espinho, não, precisaríamos de um tronco inteiro. Porque não basta crescer na experiência e não crescer no amor. Não basta você ser profeta e não ser um bom pai. Ser um bom pastor. E o próprio Paulo diz, né, nessa carta aos Coríntios, do capítulo 13, ainda que eu falasse, é uma hipérbole, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, sem, não teria valor. Sabe o que Paulo acabou de falar no capítulo 12 sobre os dons espirituais? Sabe o que Paulo acabou de conversar com aquela igreja sobre as manifestações espirituais? Aí no capítulo 13 ele está dizendo assim, olha, eu acabei de falar com vocês sobre o serviço, sobre a operação espiritual, mas agora eu digo para vocês, vocês podem e devem falar nas línguas, vocês devem profetizar, vocês devem buscar os dons espirituais com zelo, com afinco, mas lembre-se de uma coisa, não se esqueçam das expressões do caráter, não se esqueçam do equilíbrio que vocês precisam amar. Não vai ter valor algum, nenhuma experiência, se não tiver embasada aqui no amor. E por isso que amor é fruto, amor não é dom.
Por quê, pastor? Ele cresce com o uso. Quanto mais você ama, mais você aprende a amar. E eu estou dando só um exemplo aqui. É terrível quando as nossas experiências estão roubando o nosso caráter. A gente falha quando a gente acha que homem de Deus é só o cara que fala em línguas estranhas. A gente falha. A gente falha quando acha que o homem de Deus é aquele que chega aqui para você e revela teu CPF, teu RG. A gente falha quando a gente acha que homem de Deus é o cara que roda, sapateia. Tenho nada contra isso. A gente acha que o homem espiritual é aquele que quase cospe fogo. A gente perde nisso. A gente falha nisso. Por isso que eu amo admirar a vida das pessoas. Nessa minha curta idade e curta caminhada, só de ministério já são quase 9 anos. E eu já acompanhei, já tive muitos amigos pastores. E homens que, se eu fosse olhar pelo seu dom, eu diria: uau, homem de Deus. Se eu fosse basear, como Paulo disse aos Coríntios, pela experiência, você diria: incrível. Mas a vida não condiz com a experiência. A vida não condiz com o caráter cristão. Por isso que eu digo aqui, irmão, valorize os seus pastores. Não estou falando que eu sou um deles, não. Porque a gente olha para a internet e a gente vê homens que têm experiências, profetas, apóstolos, mestres. A gente olha para a internet e figura uma imagem de homens e mulheres que você nunca teve contato com eles para saber quem são de verdade. Enquanto teu pastor está aqui casado com a mesma mulher há não sei quantos anos. Enquanto a gente está aqui vivendo a vida como bom testemunho todos os dias, lutando para ser um homem de Deus de verdade. Mas quando a gente supervaloriza a experiência em detrimento do caráter, é isso que acontece. E talvez a gente olhe e diga assim: poxa, mas a igreja é fria. Não. O que é ser quente? A gente deveria aprender a definir o que é de verdade ser quente. O quê? Na sua mente, na sua ideia, o que é ser um pentecostal de fato? Porque eu disse para vocês, essa igreja era. E sabe qual que é a grande verdade do espinho? É que quanto mais o espinho machuca, mais revelação aquele homem tem. Quanto mais esse mensageiro de Satanás, ele pega Paulo e diz: rapaz, fica no teu lugar. Quanto mais esse espinho incomoda Paulo, mais ele entende uma coisa: não sou eu. Quanto mais o espinho incomoda Paulo, mais ele tem a ideia de uma coisa: Paulo, cara, você prega demais. Ele fala: rapaz, a graça. É só a graça. Paulo, como você se move, se manifesta nos dons espirituais? Paulo fala assim: não, isso aí é graça de Deus.
Esse cara entendeu. Ele olha para Deus e fala: Deus, tira esse espinho de mim, isso me incomoda, não dá. Aí Deus olha e fala: não, Paulo, você vai ter que continuar entendendo, mesmo com esse nível de revelação que você tem, que tudo que você tem é a minha graça. E a gente precisa ter compreensão disso. A graça de Deus, ela opera nas nossas fraquezas, mas é o espinho que trata da nossa soberba. Para aquele dia que você canta e você acha que, uau, Deus fala assim: deixa eu apertar esse espinho de aqui para você entender que é graça. Vou usar um jargão pentecostal, aquele dia que a gente prega e assim, vira tudo, sabe, irmão? Aquele culto que você fala: isso aqui foi você não sabe explicar o que aconteceu. Aí Deus fala assim: rapaz, é graça. Eu vou usar ele, vejo o pastor Arthur tocando aqui, eu falo: meu Deus do céu. Aí eu me pego uma palavra dessa e falo assim: é graça. Deus olha para esse homem e fala assim: só a minha graça. Ah, mas Paulo estudou 14 anos, estudou 14 anos, e se não fosse a graça de Deus? Mas Paulo falava não sei quantos idiomas, pois é, mas e se não fosse a graça de Deus? Ah, Paulo, mas você, não, tudo que eu vivo é graça de Deus. Paulo, você é um cara espiritual, eu sei, isso é graça de Deus, é ela que me basta. E é isso que a gente precisa entender, irmão. Deus não usará um homem grandemente sem antes feri-lo profundamente. Deus não vai. Deus precisa tratar o nosso ego, irmão. Deus precisa tratar o nosso coração, para quando as coisas começarem a acontecer, você não achar que você é o cara. Deus precisa colocar e deixar esse espinho incomodar a gente mesmo, para que quando você vê os céus abertos, você não se ache a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Deus precisa deixar o espinho mesmo incomodando a gente ali, para a gente entender que tudo que você faz no reino é graça de Deus, operação do favor do Senhor. Grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, o dia que veja na história, é só você ver. O dia que o espinho começou a deixar de incomodar ou de existir, caíram, retrocederam, voltaram atrás. É bom que doa mesmo. É bom que na hora que você sinta o incômodo, esse mensageiro, para que você entenda o porquê você foi levantado. Não é resultado da nossa força, da nossa sabedoria, não é resultado dos nossos talentos naturais, não é. É preciso o Espírito Santo imprimir em nós a imagem de Jesus. É preciso que o fruto do Espírito, e é fruto mesmo, não é frutos, é fruto do Espírito, esteja ali, manifesto em nós. Seja um cara cheio de Deus, seja mesmo, irmão. Seja um profetão daqueles assim, top mesmo. Seja. Coloque as mãos nos enfermos e cure no nome de Jesus mesmo, faça isso. Manifeste palavra de conhecimento, sabedoria, manifeste. Seja um homem usado por Deus, mas não deixe de ser um homem moído por Deus. Não deixe de ser aquele homem que Deus vai pegar você, te levar para dentro do quarto e falar assim: você está se achando demais, cara. Não deixe de ser aquele homem que quando Deus falar com você, vai entrar para o seu quarto e chorar, falar: Deus, eu sou um miserável, um pecador, não valho nada.
Vá para dentro do seu quarto e que lá dentro você chore, mas chore, chore até não aguentar mais pelo dia que você pecou e entristeceu o coração de Deus. Quanto maior for a sua experiência, maior deverá ser a sua humildade. Quanto maior for o nível de revelação, maior deverá ser o incômodo do espinho. Para quê, Paulo? Para que eu não me exaltasse além da medida. Para quê, Paulo? Para que eu não me achasse. Só isso. Que o Espírito Santo imprima em nós o caráter de Jesus. Sabe qual que é o meu desejo de verdade? Que sejamos uma igreja verdadeiramente, na plenitude da palavra, espiritual. Que você, no seu serviço cristão, você expresse o poder de Deus. Que no abrir dos seus lábios, uma palavra que você disser, gente seja tocado. Que no erguer das suas mãos, homens, mulheres, enfermos sejam curados. Que você seja um homem, uma mulher plenamente cheio do Espírito Santo. E que isso seja visto até no seu olhar. Que quando olharem para você, testifiquem uma coisa: ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Que até no seu jeito de caminhar, percebam a doce presença do Espírito Santo. Que você seja um homem tão cheio de Deus, a tal ponto, que dentro da sua casa você não deixe de ser um bom pai. Que essa expressão de poder, de carisma, não roube o seu caráter. Que quando você chegar e falar assim: cara, esse cara é crente porque um excelente pagador. Nem as contas dele ele atrasa. Cara, ali vai um homem de Deus, por quê? Porque ele sapateia, relampeia, pega fogo. Não, porque olha a maneira como ele trata a esposa dele. Olha o carinho que ele tem com os seus filhos. Olha o nível que sai da boca dele, as palavras que ele diz são doces, são afáveis. É diferente o jeito que ele se porta na rua. Isso é ser cheio do Espírito Santo, na plenitude da palavra. Que a gente não abandone a experiência, que nós não deixemos de lado o poder de Deus, mas que a gente seja tratado pelo Espírito Santo todo dia. Porque aquilo que vai manifestar aqui fora é só uma expressão do quanto você está sendo tratado aqui dentro. Eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar com você nessa noite. Eu oro por você em 1 minuto. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Que como esse homem aqui, que as experiências espirituais sejam uma realidade na nossa vida. Mas eu oro que Deus nos dê equilíbrio entre poder e caráter, entre dons e fruto. Que as nossas experiências não nos levem a um nível de soberba, ou que nos tornemos apenas homens religiosos. Eu oro para que essa igreja seja plenamente, verdadeiramente espiritual. Espiritual. Que o Senhor levante no nosso meio homens repletos de dons, mas que amam profundamente. Homens que conhecem o céu pelo lado de dentro, mas que têm o seu coração encharcado pela presença de Jesus. Homens que navegam no oceano do Espírito, mas que são bons homens na vida comum do dia a dia. Homens que carregam o poder de Deus, sem deixar o caráter de Jesus. Pai, que essa palavra seja uma realidade no nosso coração. Que essa palavra seja uma realidade nessa igreja. Nos ensine a ir de maneira tão profunda no Senhor,
que a nossa vida, o nosso viver, seja uma realidade da presença do Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Você pode glorificar Jesus aí do seu lugar? Glória a Deus.